integral definida. Um exemplo mais básico de uma integral definida é uma expressão desse tipo que está aqui. O símbolo de integral, um limite inferior em x, um limite superior em x, a função, que no caso é x, dx. Essa é a integral definida. Basicamente, nós vamos dar aqui uma introdução que relaciona a integral definida com o cálculo da área de regiões planas. Depois, nós vamos ver o teorema fundamental do cálculo, que é uma maneira prática da gente resolver uma integral definida, e na sequência, algumas aplicações. Então, como nós podemos ver aqui nesta imagem, eu tenho um gráfico de uma função, o esboço do gráfico de uma função f de x, aqui uma reta x igual a A, outra reta x igual a B, e aqui dentro a região S. Nós vamos relacionar o cálculo da área da região S com o cálculo da integral definida. Para isso, o que foi feito? Basicamente, foi feito o seguinte, foi pegar o intervalo AB e dividir em N subintervalos, ou seja, aqui dentro vão ter vários outros intervalos entre o A e o B. Então, aqui dentro, eu posso chamar o A de x0, eu vou ter um outro valor aqui dentro, x1, outro valor x2, x3, x4, x5, x6, e assim por diante, até eu chegar no meu N, que foi pré-estabelecido, que é o último, que seria o xn, seria sempre igual ao B. Então, dessa maneira, os valores aqui de x são crescentes. A diferença entre cada um dos valores de x, por exemplo, x1 menos x0 é o delta aqui de x1, x2 menos x1, x3 menos x2, é o comprimento do intervalo xi menos 1, xi. Então, vamos lá, quando i é igual a 1, x0, x1, quando i é igual a 2, x1, x2, e assim por diante, até chegar no último valor de n. Então, a ideia é pegar essa região total, intervalo AB, e subdividir em N subintervalos, tá? E criar aqui dentro pequenos retângulos, como por exemplo, o meu A é igual a x0, aqui dentro eu tenho um x1, um x2, um xi menos 1, xi, xn menos 1 e xn, que é igual ao B. Dentro de cada um desses N subintervalos, eu pego um valor qualquer que foi chamado de C. Dentro do primeiro subintervalo eu tenho um C1, dentro do segundo um C2, dentro desse subintervalo xi menos 1, xi, eu tenho um CI, e aqui dentro do último eu tenho um CN. Pegando a imagem, aplicando esses valores de C, C1, C2, C3, C4, dentro da função e obtendo a sua imagem, eu tenho esses pontos aqui respectivos. A imagem de C1, de C2, desse CI e do CN aqui. Considerando os extremos A, né, que é igual ao x0 e o x1, eu tenho um retângulo aqui de altura F de C1. Aqui no intervalo x1, x2, e considerando a altura do C2, eu tenho um retângulo de base de x2 menos x1 e altura f de C2. A mesma coisa aqui, a altura do retângulo, f de CI. Aqui a altura do retângulo, f de CN. Então, se eu considero subintervalos que têm a mesma largura, eu posso chamar de largura L, ao invés de delta de xi, para facilitar a notação. E todos eles têm uma altura que depende das imagens. Então, eu tenho retângulos de base L e altura F de CI. A ideia é preencher a região, inicialmente, que nós mostramos, essa pequena região S, com a maior quantidade possível de pequenos retângulos lá dentro. Por quê? Como nós podemos ver nessa pequena figurinha, aqui eu tenho a área, a mesma região S, preenchida com 4 retângulos de mesma largura e alturas F de CI, F de C1, C2, C3 e C4. 4
intervalos aqui dentro, 4 subintervalos. Então, aqui vocês podem ver que sobra uma areazinha, aqui falta uma areazinha, aqui sobra, aqui falta, aqui sobra, aqui falta. Então, eu não consigo preencher bem a região abaixo da curva com pequenos retângulos, pois sobram área ou faltam, sobra ou falta. Então, qual é a ideia? Para a gente obter a área abaixo da curva f de x limitada pelas retas x igual a A e x igual a B, o ideal é preencher com a maior quantidade possível de pequenos retângulos aqui dentro. Ou seja, fazer com que a largura, esse delta de xi, fazer com que essa largura tenda a zero, né? Conseguir fazer com que eu tenha a maior quantidade possível de pequenos retângulos aqui dentro. E desta maneira a gente consegue preencher essa área aqui embaixo com pequenos retângulos. Somando a área de cada um dos pequenos retângulos, nós temos a área, nós teremos um valor para a área dessa região S aqui que nós queremos. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos somar as áreas dos retângulos de base L e a altura F de CI. Então, a região S, ela vai ser a soma de F de C1 vezes L mais F de C2 vezes L até F de Cn vezes L, que pode ser colocado no símbolo somatório. S é o somatório com I de 1 até N de F de Ci vezes L. Essa é chamada famosa soma de Riemann, de f de x, da função f de x, ok? Nós vamos relacionar essa soma de Riemann com a integral definida. No limite, quando intuitivamente nós sabemos que quando nós fazemos a largura tender a zero, nós vamos ter uma quantidade muito grande de pequenos retângulos abaixo da curva f de x, limitados pelas retas x igual a A e x igual a B. Dessa maneira, nós conseguimos cobrir mais facilmente a área da região S, essa daqui, com pequenos retângulos aqui dentro. E fazer a soma das áreas dos pequenos retângulos se aproximar da soma da área S. Então, nós vamos fazer o seguinte: no limite, quando a largura dos subintervalos tende a zero, ou seja, eu vou ter mais pequenos retângulos, da soma com I de 1 até N, da F de x, da F de Ci vezes L, vai ser a área da região que nós estamos chamando de S. Ok?